A honra e a alegria é minha, nossa, né? Minha, da Roberta, de estar aqui numa igreja onde a gente tem tantos amigos, não é isso? Tantos amigos de jornadas aí, né? De longa caminhada juntos. E eu também, como o Júlio disse, né? Não estou aqui só representando a mim mesmo, minha casa, mas todo o Ministério Sal da Terra, porque a gente entende que a ordenação em qualquer igreja Sal da Terra, ela tem uma extensão a todo o Ministério Sal da Terra. Por isso é importante a gente estar aqui representando o Ministério Sal da Terra. Amém, queridos? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5. Hoje é um momento de ordenação ao episcopado, né? E a Bíblia diz, tanto de pastores, presbíteros e diáconos, a Bíblia diz que excelente coisa é aquele que almeja o episcopado. Então, vamos refletir um pouco sobre o que o nosso querido apóstolo Pedro e também presbítero Pedro, ele ensina os outros presbíteros, né? Ele ensina aqui os pastores da igreja. É bom a gente entender, né, que a ordenação é uma só, seja ela para diácono, seja ela para presbítero. A gente culturalmente acrescentou aí uma ordenação de pastor, mas ela não tem no Novo Testamento, né? O Novo Testamento diz da ordenação eclesiástica de presbíteros e diáconos, não é isso? Culturalmente a gente fala dos pastores, né? Mas eu creio, né, que nós consideramos os pastores da igreja aqueles que são ordenados ao episcopado, seja ele presbítero, seja ele diácono, ou seja ele pastor. Então, essa palavra de Pedro aqui, ela é para esses irmãos, os presbíteros, né, que vão pastorear o rebanho de Deus, vão pastorear a igreja. E Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 5, verso 1, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida aqui nessa noite, e principalmente para todos aqueles que vão receber a ordenação aí pela imposição de mãos do presbitério. Primeira coisa que eu gostaria de salientar nesse texto da palavra de Deus Pedro está escrevendo essa carta especificamente à igreja na Ásia Menor, né? E ele diz isso lá na abertura da carta, na introdução da carta. Muito provavelmente o público que está recebendo, a igreja que está recebendo essa carta é composta de judeus, e ele diz isso lá no comecinho da carta, né, que estavam na diáspora por causa da perseguição, ou seja, judeus que tiveram que fugir de Israel e morar em várias, inclusive nessa região da Ásia Menor, e que eram judeus convertidos, e também gentios, que não eram judeus, mas que eram convertidos ali. Então, essa carta é endereçada à igreja como um todo, mas especificamente às igrejas que se reuniam naquela região. Amém? E aí, ele diz, aqui nesse capítulo 5, aos presbíteros que há entre vós. Então, de onde que saiu essa ideia, né, de que tinha presbíteros nas igrejas locais? Vou ler 2 outros textos para a gente entender isso, né?
Tito, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Tito, ele diz assim, Tito 1, verso 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Então Paulo está dizendo para Tito, que era um discípulo na fé, um líder da igreja, e ele está dando uma ordem bem específica. Olha, eu te deixei em Creta para que você colocasse em ordem as coisas restantes ali, bem como para que de cidade em cidade você pudesse constituir presbíteros da igreja, pastores, líderes da igreja, conforme eu te prescrevi. E também Atos, capítulo 14, verso 23, diz assim, Paulo, dizendo, logo depois da primeira viagem dele, que ele passou na região da Psídia ali, e ele estava provavelmente ali na Antioquia de Psídia, Icônio, Listra, e ele diz assim, Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Então lá para Tito, Paulo fala de cidade em cidade, reconhecendo a igreja da cidade, a igreja cristã da cidade. Isso é uma coisa interessante, né, amados? A igreja primitiva ali não tinham as denominações, como a gente conhece hoje. Era a igreja de Cristo da cidade. A igreja de Cristo que se reunia na cidade, às vezes se reunia em diferentes casas, diferentes lugares, mas era uma igreja só, como tem que ser. Hoje a gente tem as denominações, presbiteriana, batista, metodista, Sal da Terra, Assembleia de Deus, mas nessa época Paulo está dizendo, Paulo estava dizendo para Tito sobre a constituir presbíteros na cidade, e agora ele está dizendo aqui sobre a eleição de presbíteros, depois promovendo-os em cada igreja. Cada igreja. Então, esses presbíteros são responsáveis pela igreja da cidade, bem como a sua própria igreja local. Amém? É importante para vocês entenderem isso, quem vai ser ordenado hoje. Então não é só do Sal da Terra, a responsabilidade é com a igreja de Cristo na cidade. Então nós temos essa responsabilidade. Amém? Então a gente tem hoje denominações que são características que Deus deu peculiares a cada denominação, mas nós não podemos dizer que há 2, 3, 4 igrejas de Cristo na cidade. Não, é uma igreja só na cidade. Então todos vocês que serão ordenados hoje, vocês precisam ter essa consciência de que vocês exercem liderança não apenas na igreja local, mas que vocês são uma referência de Cristo a toda a cidade. Então, como tal, vocês devem se portar. Como tal, de segunda a segunda, no trânsito, no comércio, nos hospitais, no trabalho, nas escolas, vocês são presbíteros, vocês são pastores dessa igreja de Jesus na cidade. Amém? Então, Paulo está dizendo aqui em Atos 14, 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Bom, então ele diz, aos presbíteros que há entre vós. Então, de onde vem essa questão de ordenar presbítero? Da Bíblia. Então, nós estamos simplesmente fazendo hoje aqui o que Paulo e Pedro estão dizendo para a gente fazer. Então ele diz, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Então veja bem, mas Pedro não era um apóstolo? Também. Na igreja local, Pedro era um presbítero, na cidade ele era um presbítero. Quando ele estava enviado por essa igreja local com a missão de estabelecer fundação em outra cidade, estabelecer fundação da igreja, ele estava então numa função apostólica. Amém? O apóstolo é isso. O apóstolo não é um título que a gente ordena apóstolo, não. O apóstolo é uma função, de estabelecer fundação em outros lugares para que a igreja construa, sobre a fundação apostólica. Amém? Então ele é um enviado da igreja local para plantar outras igrejas. Então Pedro
ele era um apóstolo nesse sentido, mas ele era também um presbítero na cidade em que ele estava e na igreja local. Então ele diz, eu presbítero como eles. Então nós vemos o presbítero Pedro, ao longo da sua experiência de alguns anos à frente daqueles irmãos, deixando instruções para os mais novos. E aí ele diz, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelado. Então aqui ele já vai ensinando, eu sou presbítero como vocês. Então agora eu quero falar, como presbítero, nós somos testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Se você for comigo em 1 Pedro, um capítulo para trás, capítulo 4, verso 13, diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, ele tinha acabado de dar essa instrução, ele tinha acabado de dar esse testemunho sobre a igreja ali na Ásia Menor. Então, ele está dizendo, alegrai, irmãos, quando vocês são perseguidos, atribulados, porque dessa forma vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Eu nunca me esqueço uma das últimas frases que eu ouvi do pastor Russell Shedd. E ele já estava com câncer, já próximo à partida dele, e ele diz algo que marcou meu coração, meu ministério e minha vida. Ele diz assim, provavelmente eu estava sentindo muitas dores da doença, do câncer, ele diz assim, finalmente, eu estou sentindo um pouquinho das dores que meu Senhor sentiu por mim, padeceu e sofreu por mim. Amém, queridos? Isso é como um homem de Deus termina a sua vida. Isso é como um presbítero termina a sua vida, um pastor termina a sua vida, entendendo o privilégio das dores de Cristo, entendendo o privilégio de sofrer um pouquinho, porque se nós sofrermos um pouco mais do que um pouquinho, a gente não dá conta. A gente não daria conta, não é verdade, irmãos? Então Deus só permite a gente sentir um pouquinho das dores do nosso pastor amado. Ele sim sentiu as dores de todos nós acumuladas nele, de toda a humanidade, não só dos 8 bilhões de pessoas que vivem hoje, mas de todos aqueles que viveram antes e ainda nascerão. Ele sofreu as dores de todos nele mesmo. Por isso a gente sofre só um pouquinho. Mas Pedro está dizendo a esses presbíteros, nós somos testemunhas dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes, então, da glória que há de ser revelada. Sabe o que dá esperança quando nós estamos sofrendo, nós pastores? Quando nós estamos sofrendo pelo rebanho. E diga de passagem, irmão, não sofra por nada além do que pelo rebanho. Tem muitos pastores sofrendo coisas aí que Deus não pediu para ele sofrer. Mas ele está sofrendo por causa do orgulho, da vaidade, da presunção dele. E põe na conta de que ele está sendo perseguido por Cristo. Não está sendo perseguido por Cristo. Ele está sendo perseguido pelo pecado dele. Uma coisa é você ser perseguido por Cristo, perseguido por amar, por servir a um povo. Outra coisa é você ser perseguido porque você é um bandido. Isso é outra coisa. Não confunda essas duas coisas. Deus não pediu para a gente ser perseguido por fazer o mal. Mas Deus diz que bem-aventurado, alegres são aqueles que serão perseguidos por amor a Cristo, por fazer o bem. E os pastores são chamados a fazer o bem, a amar um povo, um rebanho, a amar pessoas. E aí, sofrer as dores desse povo. Deus não pediu para você sofrer dores nem do seu ministério.
Tem muitos presbíteros, pastores e diáconos, líderes da igreja, que estão morrendo aos poucos, porque estão sentindo dor pelo ministério. Não, você não sinta dor pelo ministério, você sinta dor pelas ovelhas. Porque nós não fomos chamados antes para ter um ministério, assim como nós somos chamados para amar um povo. Quando Pedro, esse mesmo Pedro que está escrevendo essa carta, ele aprendeu a lição. Anos atrás de escrever essa carta, quando o Senhor Jesus ressurreto vira para ele e diz: ô Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. O que Jesus falou para Pedro? Ô Pedro, então cuida do rebanho, cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus perguntou isso para ele, para que ele entendesse o que é o chamado de um líder na igreja, de um pastor, e para que ele pudesse entender por que ele iria sofrer. Nós não fomos chamados para sofrer por posição, por ministério, nada disso. Isso está matando muitos pastores, porque nós não fomos chamados para ter uma posição. Tem pastor que sofre por causa da posição dele. Sofre não, irmão, isso vai te matar. Sofre por amor a um povo. Não sofre porque esse povo está desrespeitando a sua posição ou o seu ministério. Tem ninguém aqui que foi chamado para uma posição em um ministério. Não, nós somos chamados para cuidar das ovelhas do pastor Senhor Jesus. Ter o privilégio de padecer um pouquinho por elas. E quando você estiver padecendo, não desiste não, irmão. Porque Pedro está dando um testemunho aqui. Amém? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. De quem que é o rebanho, irmão? De quem que é o rebanho? Não se meta a besta de achar que esse rebanho é seu. Não é. Então tenha temor no seu coração como você lida com o rebanho de Deus. É o rebanho de Deus, irmão, não é o seu rebanho, não é posse sua, você não controla esse rebanho, isso não é possessão sua, você não manipula esse rebanho é de Deus. Pedro está exortando a igreja, aos líderes e pastores daquela igreja: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pelo amor de Deus, não saia do lugar onde você tem que estar. Não caia na tentação de achar que você, entendeu, exerce esse poder de controlar esse rebanho. Não, o rebanho é de Deus. Ele é o sumo pastor. É para ele que nós temos que apontar. Atos 20, 28 e 29, Paulo está dando essa lição aqui, se não me engano, aos presbíteros de Éfeso. Ele estava em Mileto, manda trazer, chamar os presbíteros em Éfeso, e ele diz assim, Atos 20, 28 e 29, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem constituiu? O Espírito Santo. Para pastoreardes a igreja de Deus, não a sua. Não a sua. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Foi você que comprou essa igreja com seu sangue? Não foi, amado. O seu sangue não seria suficiente para comprar ninguém. Ninguém, nem você mesmo. O seu sangue não é suficiente nem para você ter controle sobre a sua vida. A igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Naquela época, irmão, 2000 anos atrás, Paulo já estava advertindo a igreja em Éfeso, aos presbíteros ali, aos líderes da igreja em Éfeso, que na partida dele entraria no meio da igreja lobos, que não iriam poupar o rebanho.
E era a responsabilidade daqueles presbíteros proteger o rebanho de Deus contra esses lobos. É nossa responsabilidade. Todos vocês que serão ordenados hoje, é nossa responsabilidade proteger o rebanho de Deus contra todo lobo, todo falso pastor, todo falso mestre. E para isso tem que ter coragem. Então isso não é um chamado, amado, para covardia. A ordenação de presbítero, diácono ou pastor é um chamado a uma vida de confronto, de coragem e não de omissão. E essa é uma parte difícil do ministério pastoral. Essa é uma parte que eu particularmente queria fugir disso, mas não tem jeito de fugir. Porque nós vamos ter que ter embates, nós vamos ter que ter confronto à luz da palavra de Deus com muita humildade no coração. Mas nós não seremos livres de confronto. Portanto, você pensa. Porque é uma vida de embates. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje e na sociedade e na igreja que nós vivemos hoje. Onde todo mundo supostamente fala em nome de Deus. Todo mundo supostamente fala que interpreta a Bíblia. E nós não vamos poder fugir disso. Aí então Pedro dá 3 instruções muito práticas. E a gente vai terminar com essas 3 instruções. Então, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Não porque nós somos obrigados, constrangidos a fazer isso, mas porque nós estamos dispostos, como Deus quer que estejamos. Esse é um chamado não para uma profissão. Pastor, presbítero e diácono não é uma profissão. Não é uma profissão que você vai lá e faz um curso de 3º grau e você está habilitado para ser um pastor. Não. Não. Eu não tenho nada contra o curso de teologia, de filosofia, de o que for. Mas isso são ferramentas. Isso não faz de uma pessoa um presbítero, um pastor. Não faz. É uma ferramenta, pode ajudar, pode te dar habilidades, pode te dar condição, mas não faz. Porque o chamado é por uma vocação e não por uma profissão. Amém, queridos? Então, quando as pessoas me perguntam, eu vou preencher um formulário lá, qual é a sua profissão? Eu coloco dentista. Agora, se quiser saber qual é a minha vocação, é uma vocação pastoral. E eu aconselho isso aos jovens. Os jovens que vêm falar comigo na nossa congregação, que estão entendendo que tem um chamado pastoral, uma das primeiras coisas que eu falo, meu filho, vai fazer uma faculdade. Vai trabalhar. Primeiro, para você não confundir essas coisas. Porque pastorado não é uma profissão, irmão. O pastor é um pai da igreja. Nós temos que desassociar essa coisa. Tem igreja que trata pastor como empregado, porque o pastor se colocou nesse lugar de empregado da igreja. E ele não é. Os pastores são os pais da igreja. Não é assim que a gente fala dos pais da igreja primitiva? Onde que nós entramos, enfiou na nossa vida que ser pastor é só, sei lá, e fazer um curso de teologia de 4 anos e sair de lá como pastor. Não! Pastor é formado na lida, no caráter, no caminhar, no discipulado, no cheiro da ovelha. Ele tem que ser aprovado. Não é 4 anos dentro de uma sala de aula que vai aprovar a vida de um presbítero, de um pastor e de um diácono. É o cheiro das ovelhas. São as noites em claro, orando de joelho no chão por uma ovelha. É o amor pela palavra de Deus. É o aconselhar. É o sair de madrugada na hora que o casal deu um pau e você vai lá e tudo está ruim. Na hora que um filho pula do 20º andar e você tem que chegar lá e ver o corpo no chão e abraçar aquele pai, sem saber o que dizer para aquele pai, mas abraçar e chorar junto com ele.
É ali que nasce um pastor. É evidente que ele tem que ser um bom manejador da palavra de Deus. É evidente que ele tem que estudar a palavra de Deus. É evidente que ele tem que ser um homem e uma mulher que vai ensinar a palavra de Deus. Mas em nome de Jesus, é uma vocação. A atitude desejável dessa indicação de Pedro, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus. A atitude aqui é semelhante àquela da pessoa que doa as suas ofertas espontaneamente. Como Paulo diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então o ministério pastoral não é por necessidade, não é por tristeza, não é por coação, mas é por alegria. É espontaneamente. Amém? Zacarias 4:6 diz que não é por força nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Segunda característica do homem, do presbítero, do pastor, do diácono, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E aí Tito 1:7 diz, porque é indispensável que o bispo, que é outra palavra no Novo Testamento para presbítero, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, é aquela pessoa que não ira a todo momento, não dado ao vinho, não entregue ao vinho, nem a bebidas fortes, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Então Pedro está reforçando que uma das características na vida do presbítero é que ele não pode, e Paulo está dizendo isso também a Tito, não cobiçoso de torpe ganância. Amém, queridos? Ministério não é para a gente se enriquecer. Quer ficar rico, amado? Escolhe outra coisa para fazer na sua vida. Irmãos, tem algumas coisas na nossa vida que não bate. É igual funcionário público querer ficar milionário. Isso não existe. Quer ser muito rico? Porque tem alguns que têm um chamado de Deus. Isso não é pecado. Não necessariamente. Vai ser empresário. Vai ser um profissional autônomo, liberal. Mas, pelo amor de Deus, você é funcionário público. Você tem uma missão, servir esse país. Você vai ganhar o digno. Mas não queira ser rico sendo funcionário público, não, irmãos. Nós estamos vivendo uma coisa terrível na nossa nação. Quer ser pastor, quer ser presbítero, de vocação, de dedicação exclusiva? Ponta na sua cabeça. Esquece esse trem de ser rico. Durante seu ministério aqui na terra, Jesus instruiu os seus discípulos. É pecado o pastor receber, o presbítero receber? Não, é bíblico. Inclusive no Novo Testamento. A gente acha que é só no Antigo Testamento. O caso dos dízimos lá para os levitas. Não, esse mesmo princípio do Antigo Testamento, ele é reforçado no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus instrui os seus discípulos. Digno é o trabalhador do seu salário. Paulo expande essa ideia quando escreve sobre o sustento material para o presbítero, para o pregador da palavra de Deus. Ele diz, assim ordenou, 1 Coríntios 9,14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, não tem pecado nenhum do pastor, ou presbítero, ou mesmo diácono, receber. Se ele está se dedicando exclusivamente àquilo, Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 9. Aliás, em 1 Coríntios 9, ele vai fazer uma defesa dele e de Barnabé da questão do sustento. É aquele trecho onde ele cita, não atarás a boca do boi que debulha. Então ele estava dizendo, eu e Barnabé podemos receber, viver do Evangelho. Ter a igreja dando ofertas, e Paulo várias vezes na vida dele, ele recebeu ofertas,
Mas sabe o que é lindo? Nos primeiros 12 versículos do capítulo 9, ele fala do privilégio de receber. Mas se você for ler todo o capítulo 9, a partir do verso 13, ele fala do privilégio de não cobrar aquilo da igreja. Então é lindo isso. 12 primeiros versículos, ele vai fazer a defesa do pastor que recebe pela igreja, está tudo certo, mas ele fala assim, mas eu não estou escrevendo isso para vocês por causa própria, porque ninguém vai me tirar o privilégio e a graça de pregar o evangelho de graça. Então Paulo não se colocava nesse lugar de empregado da igreja. Ele tinha consciência que ele era pai. Amém? E pai é o seguinte, amado. Pai é aquele que come depois que ele vê que a família toda comeu. Amém? Pai é aquele que não fica contando horas de trabalho. Pai é aquele que 2 horas da manhã, quando o filho está com febre ou em crise, ele acorda para acudir o filho em crise. E ele não fica olhando o relógio, falando para o filho assim, está contando as horas extras, hein? Então o pastor, amado, não é aquele que fica contando hora. Tem um contrato com a igreja de 40 horas de trabalho, eu só trabalho isso. Não, ele é pai do rebanho. E quem é pai não fica contando hora, não tem hora extra para pai e para mãe, irmão. Toda hora é hora de pai ser pai e de mãe ser mãe. Assim somos nós, na igreja. Agora, é preciso também esclarecer que tem muito filho que manipula pai e mãe. Então, pai e mãe também não tem que atender filho toda hora, não. Pai e mãe vai ter que discernir aonde esse menino está com birra, querendo me manipular. Amém? Então, nós, presbíteros, pastores, diáconos, vamos ter que discernir quando a ovelha está fazendo birra e querendo manipular a nossa vida. Aí a gente tem que dizer assim, não. Não. Agora eu já te ensinei, você resolva. Assim a gente faz com filhos. Não é verdade? Então Paulo, olha esse coração. Ele ensina a igreja que o pastor é digno do sustento, porque é um pregador que está diligentemente trabalhando para aquilo, mas ele também diz, olha, isso não há relação comercial. Eu estou falando muito nisso, amado, porque assim, essa é uma das maiores tentações para mim, pastor de dedicação exclusiva, já há 20, quase 30 anos. Isso é uma tentação para mim. Se eu não tomar cuidado, eu começo a entrar no estágio de manutenção do meu sustento. E aí isso é perigoso demais na vida de um pastor. Amém? Nas epístolas pastorais, Paulo indica que os presbíteros recebiam remuneração pelo seu trabalho na igreja. 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E nos versículos seguintes, Paulo cita as palavras de Jesus, dizendo que o trabalhador é digno do seu salário, para mostrar que o termo honorário inclui o sustento financeiro. Os presbíteros, porém, devem lançar fora todo o desejo de enriquecer. Caso cedam a essa tentação, terão cometido o pecado da ganância, que é idolatria, segundo o que Paulo diz em Colossenses 3, versículo 5. Então, o episcopado é para quem está bem resolvido na sua vida com Jesus, e consigo mesmo, e com todos à sua volta. Eu vou repetir. O episcopado é para aqueles que estão bem resolvidos na sua vida com Jesus, com Deus, consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. E não usam da autoridade dada por Deus para a satisfação das suas carências. Porque essa torpe ganância não precisa ser necessariamente só dinheiro. Mas essa torpe ganância pode ser uma torpe ganância de reconhecimento. E a gente vê muito isso. A gente vê muitos líderes com uma ganância de reconhecimento e, portanto, querem a imposição de mão, a ordenação para aparecerem, porque a sua carência é tão grande que eles precisam de um título para se sentir alguma coisa.
Então essa torpe ganância não é só dinheiro. Ela pode ser qualquer outro tipo de ganância. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Ministério não é para resolver as suas carências. Ministério pastoral não é para resolver as suas carências. Se você entrar no ministério pastoral, se você aceitar um chamado pastoral para resolver as suas carências, o rebanho que você pastoreia vai ser oprimido. Resolva a sua vida em Deus, primeiro. Depois você vem para o ministério, para o episcopado. Resolva. Eu não estou dizendo, amado, que você vai vir infalível, que você não vai ter erros. Mas, pelo amor de Deus, não use de algo tão sublime, de algo tão santo que é o episcopado. Não use disso para satisfazer as suas carências. Qualquer tipo de carência. Segunda Coríntios 12, verso 14 e 15, nós já estamos concluindo. É uma das passagens mais lindas na vida de um pastor. Paulo escrevendo a sua última carta àquela igreja difícil de Coríntios. Igreja difícil para Paulo era aquela igreja de Coríntios, irmãos. Vocês não fazem ideia. A gente faz ideia pelas cartas que ele escreveu. E ele diz assim, no finalzinho da sua segunda carta, 2 Coríntios 12, 14 e 15. E eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. Olha aí. Olha a consciência de um pai. Nenhum pai quer ser pesado para um filho. A não ser o pai carente, a mãe carente. O pai carente, ele é pesado para os seus filhos. Mas Paulo não era um pastor carente, ele não era um pai carente. Estou pronto a ir ter convosco, não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens. Não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós. Procuro vocês. Eu não quero pela terceira vez estar convosco por conta de nenhum tipo de benefício que vocês possam me dar. Mas eu quero ir lá por causa de vocês, porque eu estou com saudade de vocês, porque eu sou pastor da vida de vocês. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu de boa vontade. A Bíblia é linda, né, irmãos? Ela não se contradiz nunca. Ela só se reafirma. É Paulo dizendo a mesma coisa que Pedro diz na sua carta. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Então vocês vão ser ordenados hoje. De boa vontade, o chamado é para vocês se gastarem, se deixar ser gastados, em nome de Jesus. E para terminar, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Pastor, presbítero e diácono não são funções para se autopromover e ser servido, mas autoridade para servir e lavar os pés do rebanho. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele promove o crescimento de sua estabilidade espiritual, quando ele diz, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Olha que coisa linda, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 1, 24. Não que tenhamos controle, não tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Está vendo? Está vendo até onde um pastor vai? Ele não se coloca no lugar de Cristo. Ele vai até ali, mas ele diz, olha, eu sou só um cooperador da sua alegria, porque a vossa fé é que vocês estão firmados nela. Ezequiel 34, 2 e 4 diz, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão as pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca vocês não fortalecem,
A doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então o profeta Ezequiel estava profetizando contra os pastores de Israel naquela época. Amém? E aí Pedro, então, chegando ao final do texto, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então o nosso trabalho como pastores do rebanho é provisório, graças a Deus. Somente até o real e definitivo pastor se manifestar. Nosso trabalho é diminuir para que ele cresça. Nosso trabalho é ensinar as ovelhas a depender dele e deixar claro que somos apenas porteiros desse aprisco. Uma das coisas mais difíceis na vida de um pastor, e todos os pastores aqui eu acho que vão concordar comigo, uma das coisas mais difíceis na vida de um pastor é sair de cena. Se não é a sua como pastor, eu quero confessar essa tentação minha. Nós pastores, se não tomarmos cuidado, nós ficamos viciados na evidência. Nós ficamos viciados em estar em evidência. A gente chega no aniversário, somos nós que oramos. A gente chega num velório, é a gente que fala. A gente chega num batizado, somos nós que batizamos. Qualquer lugar que a gente chega, a gente não passa desapercebido. Nós sempre estamos em evidência. E tem um preço para isso. Isso não é fácil, estar em evidência. Muitas vezes os pastores vão concordar comigo que a gente queria sumir. Nós queríamos estar lá num cantinho, ninguém notar a gente. Mas não tem jeito. Se nós aceitamos esse ministério por um tempo, agora, nós temos o outro lado dessa moeda. Nós temos a responsabilidade que pesa sobre nós em estar constantemente em evidência, e se nós não tratarmos a nossa alma, isso é complicadíssimo para a nossa alma. Por isso nós temos que ir para o lugar secreto, fechar a porta e ali termos o nosso momento, sem estar em evidência com Deus. Mas a gente vai gostando da evidência, e aí é mais perigoso ainda. Nós vamos viciando na evidência. E aí quando Deus fala para a gente assim, agora é a hora de sair de cena, nós temos muita dificuldade em sair de cena. Muita dificuldade. E sabe o que é lindo? O nosso pastor supremo exerceu ministérios em 3 anos e meio, e ele disse para nós, eu tenho que sair de cena, eu tenho que ir embora, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai fazer a obra. Então, pastores, saiba estar em evidência, mas saiba sair de evidência. Porque muitas vezes você vai ter que sair de evidência para que o Espírito Santo possa fazer a obra sem você. Sem você. Até para te humilhar. Para você não subir no tamanco achando que tudo passa por você. Amém, queridos? Ele é o bom pastor e ele conhece as ovelhas e elas conhecem a ele, em nome de Jesus. E eu termino com um apelo. Até agora eu falei para os presbíteros, diáconos e pastores. Agora eu termino só falando uma coisinha para a igreja. A igreja. É a igreja aqui desses homens e mulheres que vão ser ordenados. Eu deixo com vocês 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam, viver em paz uns com os outros. Então eu deixo esse trecho da palavra de Deus com a igreja. Honrem os seus pastores, amem os seus pastores, o tenham em máxima consideração, orem por eles e submetam a vida deles em nome de Jesus. Que Deus nos dê graça para a gente continuar fiel. Que Deus nos ajude e ajude cada um de vocês que vão ser ordenados hoje a, com o passar dos anos, falar como o apóstolo Paulo diz. Sabe o que é lindo que o apóstolo Paulo diz? No começo do ministério dele, o apóstolo Paulo falou assim, eu sou o menor dos apóstolos.
Mas no final do ministério dele, sabe o que ele diz? Eu achava que eu era humilde, dizendo que eu era o menor dos apóstolos. Mas não, eu estava errado. Eu não sou o menor dos apóstolos. Eu sou o maior dos pecadores. Que com o passar dos anos, você diminua. Que quanto mais você se aproxima de Jesus, você entende que você não é o menor dos pastores, você é o maior dos pecadores. E Ele é. E para Ele toda honra e toda glória. Que Deus nos abençoe.